Hoje nós vamos conversar sobre os sinais e sintomas que a escoliose pode provocar no nosso corpo. O que eu posso sentir se eu tiver escoliose? Quais são os sinais que eu tenho que ficar atento aos meus filhos para saber se eles têm ou não escoliose? Então, eu me chamo Leile de Oliveira, sou fisioterapeuta especializada no tratamento da escoliose e vim aqui trazer um pouco mais de informação para vocês sobre a escoliose. Então, quais são os primeiros sinais que podem aparecer de uma escoliose? A escoliose, ela aparece sempre na fase infantil ou na fase da adolescência. Ela não surge na fase adulta. Um adulto que tem a escoliose, ela surgiu na fase infantil, juvenil ou na fase da adolescência. Então, quais são esses sinais que nós, como pais, devemos ficar atentos às crianças para saber se existe ou não a possibilidade dessa criança desenvolver escoliose? Então, o primeiro sinal que nós temos que ficar atentos é a altura dos ombros. Os ombros têm que estar sempre simétricos. Se nós vemos que tem um ombro mais alto do que o outro, é um primeiro sinal de que pode existir uma escoliose. Além da altura dos ombros, nós temos que ficar atentos também à cintura, à curva da cintura. Se tem um lado que a curva da cintura está um pouco mais cavada do que o outro lado, tem um lado da cintura que está mais reto do que o outro lado, também pode ser um sinal da presença da escoliose. Então, além da altura dos ombros, da cintura, existe também a altura das ancas. As ancas têm que estar na mesma altura. Uma anca mais alta que a outra também pode ser um sinal da escoliose. Em casos de curvas mais graves, já com uma angulação maior, de costas, nós conseguimos ver a curva se formando. Nós olhamos a coluna e vemos que não é uma coluna linear, que é uma coluna que já tem alguma curva, algum início de curva se formando ou uma curva já formada, já estabilizada. Nos adultos que nunca foram diagnosticados quando crianças, que nunca trataram a escoliose, em alguns casos, apresentam dor ou desconforto, muitas vezes criados por adaptações que o corpo e que a própria pessoa vai fazendo a essa escoliose. Então, somente nos adultos é que muitas vezes pode acontecer da curva acabar apresentando algum tipo de dor ou desconforto. Não é normal, a escoliose não causa dor. O que pode gerar dor são as compensações que nós vamos fazendo para adaptar o corpo àquela alteração postural. Além desses sinais que nós acabamos de falar, existe também o teste de Adams, que é um teste simples. O ideal é que os pais sempre façam o teste de Adams nas crianças, principalmente nas fases de crescimento, que é quando a escoliose surge. A escoliose só cresce quando a criança cresce. Então, normalmente são nos picos de crescimento que os pais acabam vendo esses sinais no corpo da criança. E o teste de Adams é um teste simples, onde nós vamos colocar a criança de pé, os pés juntinhos, as mãos juntinhas e pedir para descer com os dedos até os pés, descer com as mãos até os pés, sem dobrar os joelhos. Se existir a possibilidade de uma escoliose, um lado das costas vai ficar mais alto do que o outro. Quando acontece de surgir um lado das costas mais alto que o outro no teste de Adams, ou dos pais observarem essas assimetrias no corpo das crianças, ou de um adulto observar esses sinais no seu corpo, o ideal é sempre realizar uma radiografia. A escoliose ela só é diagnosticada com uma radiografia, onde ali nós conseguimos ver exatamente a presença da curva, calcular o ângulo de inclinação, rotação. Os sinais e os sintomas podem sugerir a presença de uma escoliose, mas somente com a radiografia é que nós conseguimos confirmar se existe mesmo ou não essa escoliose.